paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5 deste segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre, nós estamos trabalhando sobre o tema o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. E na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: ele tem poder sobre os demônios. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aqui o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você acaba ajudando muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento, onde você encontra todos esses trabalhos e onde você pode estudar a palavra de Deus também com a gente. Eu espero muito que hoje o Senhor possa edificar você. É claro que o Senhor tem uma palavra especial para o teu coração. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre essa visão cristocêntrica, sobre a pessoa de Jesus. E ele tem sim poder sobre os demônios. Então a gente vai deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 deste segundo trimestre da CPAD em 2023. Nessa lição nós vamos abordar sobre o tema ele tem o poder sobre os demônios. E é muito importante você iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira base bíblica é esse versículo introdutório que se localiza em Lucas capítulo 10, versículo 19. Vale muito a pena você ler esse texto com os teus alunos. A segunda base bíblica é a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza no texto de Lucas, capítulo 4, versículos 31 ao 36. Você pode ler esse texto, compartilhando ele com os teus alunos também, e vai dinamizar muito a tua aula. Não se esquece, eu estou postando aula para você de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, onde você tem sim a oportunidade de estar com a gente estudando a palavra de Deus, conhecendo a respeito de Jesus, mas toda quarta-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos juvenis. Então toda quarta ao meio-dia eu estou postando essa lição aqui para você ser edificado em Jesus. Eu posto com antecedência, onde você tem um período, sim, para poder preparar a tua aula, fazer as tuas anotações e edificar vidas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então, não se esquece, toda quarta-feira, melhor dizendo, ao meio-dia, eu te espero por aqui, para a glória de Deus. Na lição de hoje, como proposta do autor da classe dos juvenis, nós vamos então estudar a respeito dessa vida de oração e consagração a partir do exemplo do próprio Jesus. Ou seja, quando nós analisamos a pessoa de Jesus, a sua obra, o seu ministério, também descobrimos que Jesus era uma pessoa de oração. Ele deu um exemplo. Nós vamos aprender hoje a respeito da oração e também do jejum, ou seja, uma vida consagrada para Deus. E a partir dessa vida consagrada para Deus, também vamos aprender muito bem, à luz da palavra, sobre essa visão bíblica, sobre essa visão poderosa que Jesus tem sobre os demônios. Jesus tem autoridade. A própria Bíblia faz questão de dizer que ele é Senhor. Ele é dono de tudo. Em João capítulo 1, versículo 3, por causa dele, por meio dele, tudo que existe foi feito. Também a Bíblia faz questão de dizer que a ele pertence toda a glória. O Salmo 19 também destaca que o Senhor é aquele que faz maravilhas e cria todas as coisas. O Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nela habita. E ainda diz
que o Senhor dos Exércitos está conosco de forma especial. E ao Senhor merece glória, já que você pode analisar também o Salmo 46, observando toda essa questão. Jesus, ele é Senhor dos senhores. O evangelista João faz questão de dizer e chamar Jesus do Cordeiro de Deus, faz questão de apresentar que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, faz questão de dizer que Jesus é a porta, faz questão de dizer que Jesus ele é o bom pastor, faz questão de dizer de forma pessoal e maravilhosa que Jesus ele é a videira verdadeira, Jesus ele é Senhor, ele é o eu sou. Se você analisa também o Antigo Testamento, você descobre que ele estava lá, desde a criação, ele estava lá em todo o processo da revelação também. Uma revelação que aponta especialmente para essa glória de Deus, para a sua chegada, para o projeto principal. E qual é o projeto principal? O projeto principal, como nós estamos estudando nesse trimestre, é sim a obra da salvação. Nós somos resgatados por intermédio de Jesus. E Satanás e seus demônios não têm poder diante de Jesus. Pelo nome de Jesus, nós temos então a autoridade como discípulos. Se nós lemos então Mateus capítulo 10, nós vamos descobrir que Jesus deu autoridade aos seus discípulos, deu autoridade à sua igreja, deu autoridade para você que está me assistindo, deu autoridade para que você então possa expulsar espíritos malignos pelo poder do nome de Jesus. Isso é lindo. E a aula de hoje demonstra muito bem a respeito dessa riqueza teológica, desse crescimento de estar diante da presença de Deus em oração. E como nós precisamos nos dobrar diante de Deus. Como nós precisamos descer em oração. E para fazer isso, vamos então analisar a palavra de Deus hoje a partir da lição. Vamos então para o nosso primeiro ponto. E o primeiro ponto da nossa lição traz então o seguinte argumento, já que a gente está estudando sobre a autoridade de Jesus sobre os demônios, nessa lição de número 5 da classe dos juvenis. Nesse primeiro ponto, nós vamos estudar sobre as evidências da atuação dos demônios no Antigo Testamento. Observe, Jesus ele tem autoridade tanto no Antigo como no Novo Testamento também. E na nossa abordagem bíblica de hoje, nós vamos observar pela palavra como a autoridade de Jesus é rica. E claro, nós vamos também entender sobre a atuação demoníaca no Antigo Testamento. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a realidade do império das trevas. A palavra de Deus nos diz que Jesus ele veio ao mundo com uma autoridade específica, a autoridade de nos libertar do império das trevas, a autoridade de nos libertar da escravidão de Satanás. A própria Bíblia destaca no Antigo Testamento que Satanás ele vem de forma terrível para poder destruir o homem e levar o homem ao pecado. É por sua influência, então, que o homem cai e se afasta da perfeição diante da presença de Deus. Pela palavra, nós aprendemos, então, que Satanás ele é um anjo caído, um anjo que desobedeceu ao Senhor, que teve por usurpação querer ser maior do que o Senhor. Foi derrotado, lançado nas trevas. E a própria Bíblia faz questão de dizer para nós, a partir dessa visão, que Satanás ele escraviza as pessoas no pecado. Ele escraviza as pessoas no seu desejo mortal. E escravizando as pessoas no seu desejo mortal, ele está levando essas pessoas para longe de Deus, ou seja, a caminho do inferno. A palavra nos orienta, a partir de Gênesis capítulo 3, que foi por influência do maligno que o primeiro casal caiu e se afastou da presença do Senhor. O pecado vem, então, por sua influência. A primeira pessoa a praticar o pecado foi Satanás. A Bíblia destaca isso de forma especial. Ele teve por usurpação ser igual a Deus. Quem cita isso? Isaías, o profeta Isaías comenta sobre isso lá em Isaías 14. O profeta Ezequiel também traz esse comentário também. E aqui nós vamos perceber, à luz da palavra, que ele é um anjo caído, lançado em trevas. A Bíblia chama ele de o dragão, a antiga serpente, aquele que age para anunciar o mal, para fazer o mal às pessoas. Então, olhar para o Antigo Testamento é perceber que a ação do maligno é uma ação terrível. No Antigo Testamento, ele está atuando especialmente para tirar o homem da presença de Deus na própria questão do jardim.
e ele leva o homem, conduzindo o homem ao pecado, como nós podemos ver em diversas situações no Antigo Testamento, levando as pessoas a se afastarem da imagem e semelhança do Senhor. Para avançar, para a gente começar bem, então entendendo a respeito da lição, o segundo subtópico destaca os exemplos bíblicos da atuação do mal. Quando nós observamos a ação do inimigo no Éden, você percebe que ele é aquele que influencia o primeiro casal ao pecado. E a Bíblia destaca a sentença de Deus sobre ele. Isso está em Gênesis 3,15. O próprio Filho de Deus pisaria então na cabeça de Satanás. A Bíblia também diz em Jó, capítulo 1, versículo 6, que ele atua especialmente contra aqueles que são escolhidos pelo Senhor. Ele atua de forma terrível para poder destruir a família de Jó, a vida de Jó, o seu caráter e levar Jó a pecar. Porém, Jó ficou íntegro diante do Senhor. A Bíblia também destaca que toda ação idólatra envolvida então na prática da feitiçaria é uma ação também de Satanás no Antigo Testamento, e essa ação é uma ação advertida pela Bíblia como uma ação sendo conhecida como prática de demônios. Isso está em Salmos capítulo 6, versículos 36 e 37. Também nós vamos perceber que ele atua para proibir a mensagem de Deus ser entregue ao próprio profeta Daniel. A Bíblia diz que houve uma batalha no céu, aonde Miguel teve que intervir para poder ajudar Gabriel a entregar a mensagem, conforme está escrito em Daniel, capítulo 10, versículo 21. E Daniel 10, 13 destaca então que essa mensagem chegou a Daniel depois de muita batalha entre os anjos contra Satanás. A própria Bíblia destaca lá em Zacarias capítulo 3, isso no Antigo Testamento, que o sumo sacerdote Josué representava então essa nação e era alguém que estava sendo acusado por Satanás diante de Deus. Então ele é terrível. Ele procura então afastar as pessoas diante da presença do Senhor. Então nós observamos no Antigo Testamento toda a ação do inimigo contra as pessoas que adoram a Deus. Mas nós entendemos pela palavra que Jesus ele vem para dissipar, destruir, acabar com o império das trevas, com o império do maligno. E como ele faz isso? A partir da sua autoridade. Ele é Senhor, Criador de todas as coisas, como eu disse para você. E ele tem autoridade. E pelo sangue de Jesus, então, nós então somos lavados e remidos, protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor da ação de Satanás. Você pode avançar comigo agora para o terceiro subtópico que destaca sobre a chegada de Jesus. Quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Quando Jesus chega, ele chega com autoridade. E a chegada de Jesus é uma chegada poderosa. Porque quando Jesus vem, ele vem para trazer a salvação. Nós estávamos escravizados pelo pecado por influência de Satanás. Nós estávamos presos nas trevas, mas o plano de Deus nos resgata, nos compra para Deus. É claro que nós estávamos presos em nossos pecados. Nós estávamos presos por causa da justiça de Deus sobre nós. Mas Jesus então paga o preço, ele nos justifica do pecado, nos comprando para Deus e nos livrando agora do poderio das trevas de Satanás. A própria Bíblia faz questão de dizer que Jesus é aquele que nos leva para o verdadeiro caminho. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus agora nos restaura e nos dá autoridade. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus ele vem especialmente para destronar Satanás. E ele resgata comprando você. Você pertence a Jesus. Pertencendo a Jesus, nós entendemos agora que o poder do maligno não tem mais autoridade sobre você. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, toda a ação do inimigo cai por terra. E agora você é guardado, lavado e remido em nome de Jesus. Então isso quer dizer que não há macumbaria, feitiçaria, nada que possa ser levantada contra você, que você então venha cair por terra. Mas quando você está em Cristo, você é colocado de pé pela autoridade de Jesus. E os demônios têm que bater em retirada porque Jesus, ele é Senhor. Avançando, vamos então para o segundo ponto que trata sobre as características dos demônios
No Novo Testamento. Nós acabamos de estudar com você a respeito dessas características no Antigo Testamento. Agora nós vamos para o Novo. Se você pode enviar essa aula para mais alguém ser edificada, faça isso em nome de Jesus. Vamos agora para o primeiro subtópico que destaca sobre a vinda de Jesus e a derrota do inimigo. Glória a Deus por isso. A vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores revelou especialmente que Satanás não tem poder e não tem autoridade. Quando Jesus ele se demonstra no Novo Testamento, a partir dos evangelhos, a Bíblia faz questão de dizer que os demônios tremiam de medo, e ainda continuam tremendo de medo diante da glória de Jesus. Lembra que Jesus é Senhor dos Senhores. Lembra que estar com Jesus é melhor. Lembra que estar na presença de Jesus é algo rico para você também. À luz da palavra, você vai perceber que Jesus, ele é aquele que tem toda a autoridade. O inimigo das nossas almas, no Novo Testamento, ele escravizava as pessoas. Suas setas, sua ação, traziam até doenças. A própria Bíblia faz questão de dizer a respeito de uma mulher encurvada, que já estava há 18 anos, Jesus vai lá e intercede por ela, e essa mulher liberta, volta ao normal, curada por uma libertação pessoal e poderosa. A Bíblia fala de diversas pessoas que eram possuídas por espíritos malignos no Novo Testamento, e onde Jesus chegava, os espíritos batiam em retirada, pedindo permissão para sair com medo de Jesus por causa da autoridade de Jesus. Se você olha para o Novo Testamento, você vai perceber especialmente que a ação de Jesus, ela é uma ação poderosa. Você percebe também essa autoridade sendo compartilhada com a própria igreja. Atos capítulo 10, versículo 38, descreve que a igreja intercedia e orava, e espíritos malignos batiam em retirada e as pessoas eram curadas da ação do maligno. Então, uma possessão demoníaca é uma ação doentia, é uma ação terrível. E como a pessoa pode ser liberta? Através de Cristo Jesus, através da ação de Jesus. É por isso que o cristão pode orar, clamar o sangue de Jesus, interceder pelo nome de Jesus. E as pessoas são libertas para a glória de Deus. Daí a necessidade de termos uma vida de consagração para Deus, servindo ao Senhor em todo o tempo. Você pode ter essa experiência com Cristo. Essa autoridade é dada por você porque ela foi concedida pela cruz do Calvário. Em Cristo agora nós somos libertos e temos nova vida. E Satanás não tem domínio nenhum sobre você porque você agora pertence a Jesus. Se você pertence a Jesus, comenta aí. Vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento: a superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. Ah, Jesus é maior, glória a Deus. E o primeiro subtópico destaca então sobre o inimigo. Muitas pessoas têm medo de pronunciar o nome de Satanás, pensando que ele é um animal com chifres, com um garfo pronto para poder lhe atacar. Lembra que pela palavra, Satanás ele é um anjo caído, foi criado perfeito pelo Senhor. Ezequiel capítulo 28 confirma isso, versículos 12 ao 15 destaca que ele foi expulso do céu pela autoridade de Deus. A Bíblia também dá a informação, especialmente, que ele era perfeito, ele foi criado como um ser de luz. E agora ele está em trevas. A Bíblia faz questão de dizer, especialmente, que ele perdeu todas as bênçãos que Deus tinha lhe dado por rebeldia contra o Senhor. Outro detalhe, ele não tem a capacidade de onipresença. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A única pessoa que pode fazer isso é Jesus, é Deus. Ele não tem a questão da onipotência. Isso quer dizer que ele não tem todo o poder nas suas mãos. Quem tem isso é Jesus. Quem tem autoridade é Jesus. Ele é um ser caído, ele é um anjo. É claro que ele tem força. É claro que ele tem uma ação maligna. Mas ele é um demônio. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele é um anjo caído. Junto com ele existem diversos demônios que servem a ele nessa ação maligna, conforme está escrito, então, em Mateus capítulo 8, versículo 28. E Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Então, olhar para a Bíblia é entender que Jesus tem autoridade. Jesus é o Senhor. O inimigo das nossas almas é caído, é derrotado. E na cruz do Calvário, ele perdeu. E nós fomos comprados por Jesus. Eu pertenço a Jesus e você também. Avançando, segundo subtópico trata então sobre o poder de Jesus, que é
inigualável. Glória a Deus por isso. Precisamos lembrar também que o inimigo das nossas almas é astuto. Nós não podemos subestimá-lo. Mas nós precisamos então depender de Jesus. O poder de Jesus é inigualável. O poder de Jesus é superior. A autoridade de Jesus é maior. Ele repreende Satanás somente com o poder do seu nome. Jesus, ele é Senhor. E agora, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 10 que ele deu autoridade aos discípulos para expulsar todo o espírito maligno. A autoridade de Jesus é uma autoridade poderosa. Isso quer dizer que você tem autoridade. Em Mateus 10, Lucas 10, confirmam então essa autoridade concedida aos seus discípulos. Você possui essa autoridade porque Jesus te dá. E essa autoridade é uma autoridade pelo poder de Jesus, de libertar pessoas e levar essas pessoas a crer no reino de Deus, na palavra de Deus. E Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, diz que Jesus nos dá autoridade sobre os demônios, já que nós somos discípulos dele. Eu sou discípulo de Jesus, você também. Então você tem autoridade. Essa autoridade é concedida pelo Senhor. Essa autoridade vem de Deus. E essa autoridade vindo de Deus te ajuda então a se aproximar da presença do rei. Avançando, vamos então para o terceiro e último subtópico que destaca sobre o argumento da possessão maligna. A possessão maligna é uma ação demoníaca, uma ação terrível, quando Satanás toma posse de alguém que está aprisionado em pecados. A possessão maligna, ela vem de diversas formas, através de uma doença, através, por exemplo, da retirada dos sentidos da pessoa, através de vícios também, através de ações que vão denigrir a imagem da pessoa, levando a pessoa, então, à prática da prostituição, escravizando a pessoa, então, na pior versão de si mesmo. Para ser liberto da possessão maligna, a pessoa precisa ser liberta por Jesus. O inimigo das nossas almas, ele age de forma terrível. O inimigo das nossas almas escraviza as pessoas. Uma pessoa, quando está possessa pelo maligno, perde até mesmo os seus relacionamentos. A única maneira de ser liberta dessa possessão é pelo poder de Jesus, é pela autoridade de Jesus, é pela visão do próprio Cristo. A própria palavra nos diz, de forma especial, que essa visão bíblica nos dá então autoridade. Como os demônios são derrotados? Pelo poder de Jesus. Isso é um verdadeiro milagre. Quando a pessoa é liberta da possessão maligna, você percebe que essa pessoa então está em Cristo. O que eu acho um equívoco é quando pessoas ficam tentando entrevistar uma pessoa possessa para saber quem foi que fez, por que está acontecendo aquilo. Nós já sabemos que é a ação do maligno. É por causa do pecado. Vamos então orar e pedir a libertação para que essa pessoa possa ser livre em Jesus. E essa libertação glorifica a Deus. E eu espero muito que você, então, entenda que Deus te deu autoridade, que Deus te capacitou com autoridade, que você tem autoridade da parte de Jesus e que essa palavra possa ter te edificado para a glória de Deus. Se você pode, tira uma foto, me marca no Instagram. Se eu ajudei você, comenta aí. Envia esse vídeo para mais alguém ser edificado em Jesus. Manda aí nas redes sociais da tua igreja. Que Deus abençoe você para a glória de Cristo. Segue a gente no nosso Instagram. Nosso arroba é muito simples e fácil também. @JandersonNascimento ou @FaciliteBD. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda quarta-feira é o encontro marcado da classe do Juvenis ao meio-dia, quando nós postamos as nossas aulas, onde você pode ter acesso ao nosso material para a glória de Deus, tá? Crescendo, avançando em Jesus. Não se esquece também que você pode seguir o nosso Ministério Pastoral através do Instagram e eu espero que você possa ser edificado para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. De uma maneira bem simples. Comentando aqui abaixo, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Se você precisa de oração, coloca o teu pedido de oração também. O nosso papel aqui é interceder por tua vida, pedir a direção de Deus sobre você, para que você se torne uma bênção para a glória de Deus.
E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que nós podemos tomar como base para estudar ainda mais sobre esse tema. O primeiro texto que eu quero indicar para você é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vale a pena você ter esse material em mãos para entender a respeito dessa doutrina, anjos e demônios. Também vale muito a pena você estudar a palavra para a glória de Deus. Quero indicar também a doutrina do pecado, onde a gente fala sobre as consequências do pecado e a influência de Satanás também. Esse texto é escrito por mim, publicado pela editora Santorini. Você encontra no Amazon, no Mercado Livre também. Quero indicar para vocês a Teologia Sistemática Pentecostal, da editora CPAD. Vale muito a pena você ter esse material em mão, que você encontra no site da editora CPAD. Gente, eu espero muito que essa aula possa ter te edificado. Eu te aguardo por aqui na lição de número 6, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto. Ele tem poder sobre as doenças. Que Deus abençoe você, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.